Olá, meus queridos! Hoje a gente vai falar de uma coisa que tem na cozinha de todo mundo: a margarina. É um alimento com uma história super interessante, cheia de reviravoltas. Muita gente usa todo santo dia. Passam no pãozinho na chapa de manhã, ou usam para cozinhar aquela receita especial. Mas vocês sabem de onde ela veio de verdade? Não foi tipo um acidente feliz na cozinha, viu? Existia uma necessidade real, um desafio de verdade, que levou à criação dela. É uma história que começa com um imperador. Acreditem ou não, há muito, muito tempo. Tudo começou na França, lá nos anos 1860. O imperador Napoleão III era um cara muito importante. Ele tinha um problemão para resolver. Ele precisava de um substituto para manteiga que fosse bom, confiável e barato. A manteiga era cara, sabe? E nem sempre durava muito, especialmente em tempos de guerra ou para a marinha dele. Então, ele ofereceu um prêmio bem gordo para quem conseguisse inventar uma alternativa satisfatória para a manteiga. Isso era um assunto sério para o país e para o povo, especialmente para as forças armadas e para as classes mais pobres, que nem sempre podiam comprar manteiga de verdade para o dia a dia. Aí apareceu um químico francês bem esperto. O nome dele era Hippolyte Maistre-Moriès. Ele topou o desafio do imperador com o maior gás. Ele ralou muito no laboratório dele. Experimentou com diferentes ingredientes e processos. Finalmente, em 1869, ele patenteou a invenção dele. Ele chamou de oleomargarina, que depois foi encurtado para só margarina. O nome em si tem uma origem bonita. Vem da palavra grega margaron, que significa pérola, por causa do brilho perolado dos cristais de ácido margárico que ele isolou primeiro. A invenção dele foi o maior sucesso na época. Então, do que era feita essa primeira margarina? Era bem diferente do que a gente encontra nas prateleiras do supermercado hoje, com certeza. A fórmula original do Maistre-Moriès usava sebo bovino, isso mesmo, gordura de boi. Ele misturava essa gordura de boi processada com leite desnatado e um pouquinho de sal. Aí ele batia tudo, bem parecido com o jeito que a manteiga era feita do creme de leite. A ideia era criar algo com uma textura e sabor parecidos com os da manteiga, mas muito mais barato de produzir. Foi um produto da inovação científica, pensado para atender uma demanda bem específica da sociedade daquela época. Neste capítulo, vamos descobrir a transição das gorduras animais para os óleos vegetais na produção de margarina. A primeira margarina, como a gente viu, era um produto de origem animal. Ela dependia bastante do sebo bovino, que era fácil de achar e barato. Essa fórmula original era bem simples, na verdade. A gordura de boi processada dava a textura gordurosa necessária. O leite desnatado adicionava o líquido e alguns componentes de sabor. E uma pitada de sal ajudava no gosto e na conservação, igualzinho na manteiga. O processo de bater era fundamental para emulsionar a gordura e o líquido, criando um produto que desse para passar no pão. Era uma solução prática, mesmo que o gosto não fosse idêntico ao da melhor manteiga do mercado. Mas, com o tempo, as coisas começaram a mudar. No comecinho do século XX, cientistas e produtores de alimentos começaram a olhar para os óleos vegetais. Esses óleos, tipo o de algodão ou o de soja, estavam ficando mais abundantes e até mais baratos que as gorduras animais em algumas regiões. O grande desafio era que esses óleos vegetais eram líquidos em temperatura ambiente. Para deixá-los sólidos e bons de passar, como a manteiga ou a margarina original, era preciso um novo processo. Isso levou ao desenvolvimento da hidrogenação, um processo químico que endurece os óleos líquidos. A introdução da hidrogenação foi um divisor de águas para a margarina. Esse processo envolvia adicionar átomos de hidrogênio aos óleos vegetais. Isso os deixava mais sólidos e estáveis, dando à margarina uma textura que o pessoal curtia. Também aumentava bastante o prazo de validade.
o que era uma baita vantagem. Por muitos anos, essas margarinas de óleo vegetal hidrogenado viraram o padrão. As pessoas muitas vezes achavam que, por serem feitas de plantas, elas deviam ser mais saudáveis que a manteiga, que vinha da gordura animal. Essa foi uma crença comum por um tempão em muitas casas. Infelizmente, o processo de hidrogenação teve uma consequência inesperada. Ele criava uma coisa chamada gordura trans. Por um bom tempo, ninguém entendia direito as implicações dessas gorduras trans para a saúde. As margarinas feitas assim eram populares porque eram baratas e tinham uma textura boa. Mas, conforme a ciência da nutrição avançou, os pesquisadores começaram a descobrir que as gorduras trans não faziam nada bem para o nosso coração. Na verdade, descobriram que elas eram até piores que as gorduras saturadas em alguns aspectos, aumentando o colesterol ruim e diminuindo o colesterol bom. Essa descoberta levaria a outra grande mudança na forma como a margarina é feita. Neste capítulo, vamos desmascarar o mito de que a margarina é feita de plástico. Olha, ela evoluiu muito desde o sebo de boi e aquelas primeiras versões hidrogenadas. A maioria das margarinas modernas hoje é feita principalmente de uma mistura de óleos vegetais. Esses geralmente incluem óleos como o de soja, canola, girassol ou palma. O mais importante é que muitas agora não são hidrogenadas ou usam processos que criam bem menos, ou idealmente zero, gorduras trans. Água também é um ingrediente-chave, junto com o sal para dar sabor. Emulsificantes, como a lecitina, são usados para manter o óleo e a água bem misturadinhos. Muitas margarinas também são enriquecidas com vitaminas, especialmente vitamina A e vitamina D, o que é um bônus legal para nossa saúde. Agora, vamos desmascarar um mito bem bobo. Margarina é feita de plástico? Não. Isso é totalmente mentira. Margarina é feita de gorduras e óleos comestíveis, que são ingredientes alimentícios, igualzinho o óleo que você usa para cozinhar. Já o plástico, por outro lado, é feito de petróleo. São substâncias químicas completamente diferentes. Esse mito pode ter começado porque algumas margarinas antigas, ou talvez aquelas em tablete bem durinhas, tinham uma textura meio cerosa. Ou talvez foi só um boato, quem sabe espalhado por gente que preferia manteiga, para queimar o filme da margarina. É fácil a desinformação se espalhar, especialmente quando as pessoas não entendem a ciência por trás da produção dos alimentos. Aquela ideia de que a margarina está a uma molécula de distância do plástico é uma fake news famosa da internet, mas não tem base científica nenhuma. As estruturas químicas das gorduras e dos plásticos são completamente diferentes. Pensa assim: água, H2O, e água oxigenada, H2O2, também só tem um átomo de diferença, mas uma é essencial para a vida e a outra é um desinfetante potente. Então, pequenas diferenças na química podem significar substâncias totalmente diferentes. Pode ficar tranquilo, sua margarina é comida, não plástico. A boa notícia é que os fabricantes de alimentos ouviram as preocupações com a saúde. Hoje, a maioria das marcas de confiança reduziu bastante ou eliminou completamente as gorduras trans das fórmulas da margarina. Eles conseguiram isso usando tipos diferentes de óleos e métodos de processamento melhores, como a interesterificação, ou misturando óleos líquidos com gorduras naturalmente mais duras, como o óleo de palma, de forma responsável. O foco agora é oferecer cremes vegetais que sejam ricos em gorduras boas insaturadas, monoinsaturadas e poliinsaturadas, que são bem melhores para a saúde do nosso coração. Mas sempre confira o rótulo, hein? Para ter certeza. Eu sou o único que não sabe a real diferença entre a margarina e a manteiga? Qual delas você deveria escolher para ter uma vida mais saudável? É um debate clássico em muitas cozinhas. Vamos compará-las lado a lado. A manteiga, como a gente sabe, é um laticínio. É feita batendo o creme de leite. Sua principal gordura é a saturada, e ela também contém colesterol.
Já a margarina, por outro lado, é de origem vegetal. É feita de óleos vegetais. Antigamente, ela continha gorduras trans, mas as versões modernas geralmente não têm. Em vez disso, elas podem ser uma boa fonte de gorduras insaturadas. A gordura saturada, que é alta na manteiga, tem sido associada ao aumento dos níveis de colesterol LDL, o colesterol ruim. O colesterol LDL alto pode ser um fator de risco para doenças cardíacas. É por isso que muitas organizações de saúde recomendam limitar o consumo de gordura saturada. Algumas pessoas argumentam que a manteiga é mais natural porque é menos processada que a margarina. Embora seja verdade que fazer manteiga é um processo tradicional, natural, nem sempre significa automaticamente mais saudável quando falamos de perfis nutricionais específicos e seus efeitos no corpo ao longo do tempo. As margarinas modernas evoluíram bastante. Muitas agora são formuladas especificamente para serem saudáveis para o coração. Você pode encontrar margarinas sem gordura trans. Muitas são ricas em gorduras monoinsaturadas e poliinsaturadas, que são benéficas. Algumas são até enriquecidas com fitoesteróis, que podem ajudar a baixar o colesterol, ou ácidos graxos, ômega 3, que também são bons para o coração. O segredo é virar um consumidor esperto. Você precisa ler os rótulos nutricionais com atenção. Procure por margarinas com 0 gramas de gordura trans e uma boa quantidade de gorduras insaturadas. Então, qual é o veredito final, meus amigos? Com base na ciência nutricional atual, a maioria das margarinas modernas em pote, aquelas mais macias, sem gorduras trans e com pouca gordura saturada, geralmente são consideradas uma escolha melhor para a saúde do coração em comparação com a manteiga. Isso acontece principalmente porque elas oferecem um perfil de gordura melhor, com mais gorduras boas insaturadas e menos gordura ruim saturada. Mas isso não quer dizer que você pode comer margarina à vontade, viu? Moderação é sempre a chave, tanto para manteiga quanto para margarina. E prefira as margarinas de pote, as versões cremosas, em vez das em tablete, porque geralmente tem menos gordura saturada e nada de gordura trans. Leiam sempre os rótulos.